O empresariado brasileiro começa a pressionar o STF a voltar atrás com essas lambanças que eles têm feito recentemente, principalmente por conta do tarifaço que o Donald Trump vai impor aqui ao Brasil agora, dia 1º de agosto. Vamos entender um pouquinho sobre essa notícia, mas você que gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, e caso não seja inscrito, se inscreva aqui no canal também. Bom, vamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo. Saiu aqui no Globo os apelos de empresários a ministros do STF às vésperas do tarifaço de Trump contra o Brasil. Ministros do Supremo Tribunal Federal, com mais trânsito no empresariado, passaram a ser procurados às vésperas do tarifaço que Donald Trump promete aplicar sobre o Brasil, sobre os produtos brasileiros. A gente imagina que seja aqui o Gilmar Mendes, né, que é o mega empresário do STF, e o Alexandre de Moraes, né, o famoso Xandão da República. A gente sabe que tem feito muita besteira. Esse pessoal do STF, todos eles têm um escritório vinculado. É claro que magistrados não podem ser proprietários de escritórios de advocacia, mas acaba que no Brasil tudo dá-se um jeito, né? Então eles têm aqueles escritórios que estão no nome da mãe, do irmão, dos filhos, às vezes da esposa. Então sempre tem aquele escritório que é onde ele tira a maior parte dos proventos que eles têm, né? Que esse salário de ministro do STF é só uma pequena bagatela que eles têm aí. O grosso de verdade eles ganham é justamente nesses escritórios que eles também controlam. Bom, aí o que acontece? As principais empresas do Brasil, os maiores exportadores, eles contratam esses escritórios do STF. E grandes empresas também, além dos escritórios do STF, que são os mais caros, né? Tem os outros escritórios também de ministros de outros tribunais, do STJ, por exemplo. Então esse pessoal tem sim um livre acesso a esses ministros. E acaba que eles estão começando a pressionar o STF para poder ver se eles voltam atrás, começam a reduzir a quantidade de lambança que eles fazem e tentam corrigir alguns dos erros que eles têm feito também. E a gente vê que o pessoal começa a perceber que só vão conseguir realmente começar a negociar a respeito dessas tarifas quando eles resolverem esses problemas, né? Segundo os magistrados, representantes de segmentos que estão mais afetados pela taxa de 50% imposta pelos Estados Unidos a mercadorias nacionais têm buscado a corte para conversar e entender o cenário, né? Os magistrados deixaram claro que o tarifaço é um problema tratado pelo governo Lula, que é o responsável por lidar com a questão. Também aconselharam os empresários a buscar seus parceiros estratégicos nos Estados Unidos para dialogar com Trump. E tem duas coisas que a gente percebe que vai acontecer. Primeiro, muitas empresas lá nos Estados Unidos vão achar interessante esse tipo de medida porque vão começar a vender mais, que vão se tornar mais competitivos e o produto vai ficar muito mais barato diante do produto brasileiro. Então as vendas aqui no Brasil, a exportação vai cair. E outra que é a questão de muitas empresas que produzem no Brasil e vendem para o exterior, acaba que deixa de ser viável, né? Vão mudar a sua produção para os Estados Unidos. Um exemplo é a questão da Taurus. É uma empresa que mexe com armamento, que a produção aqui no Brasil é muito cara, não tem mercado interno e acaba que com essa situação do tarifaço fica completamente inviável. Vale mais a pena eles simplesmente migrarem para os Estados Unidos, passarem a produzir lá, porque lá que está realmente a maior parte do seu público consumidor. Então a gente vê que não só as vendas vão cair, como a gente vai perder empresas também. E é claro, eles colocam aqui que não é problema deles, né? Estão se colocando como isentões, porque claro que o Xandão não vai pegar e vai ser uma notinha, desculpa aí, foi mal, errei, acho que eu exagerei um pouquinho, tava muito eufórico aqui, essa raivinha que eu tenho desse pessoal que me contradiz é muito grande, por isso que eu fiz essas lambanças. Não vai acontecer isso. O máximo que pode acontecer é, por exemplo, nessa questão do mandato de busca e apreensão contra Bolsonaro ser levado para o plenário e aí eles reverterem, ver que não, o negócio não é muito bem assim, porque já teve o voto contrário do Fux, isso abriu uma brecha, os advogados do Bolsonaro podem pedir para ser mandado para o plenário, para que os 11 votem, e aí nessa consideração o pessoal volta atrás e fala, não, realmente acho que isso aí foi um exagero, e começa a reverter essas lambanças que o STF tem feito. Por exemplo, nessa questão da censura das redes sociais. Pode ser que o Congresso faça uma lei que deixe essa situação um pouco mais branda, para não ficar tão óbvio, tão evidente essa sanha autoritária de tentar censurar tudo, né? E aí eles vão, agora que o Congresso pegou, se posicionou, fez a lei, essa decisão já não precisa mais, então pode voltar atrás. E aos poucos a gente tenta voltar à normalidade. Isso que pode acontecer. No caso do Xandão, ele nunca vai voltar atrás, ele já passou desse ponto há muito tempo, esse ponto de retorno já não existe mais pro Xandão. O máximo que pode acontecer é eles tentarem achar alguma coisa, um escândalo aí, um assédio sexual, alguma coisa, achar
uma situação onde eles possam limar ele e voltar à estrutura normal. Eu acho que todo mundo já está começando a ficar mais apreensivo. Então, esse seria o caminho natural para tentar se resolver essa situação, né? Ministro do STF tem destacado que as pressões do presidente americano não terão qualquer efeito sobre o julgamento de Jair Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado, né? Nessa suposta tentativa de golpe de Estado que eles inventaram. Esse recado também foi repassado aos empresários. Eles realmente têm essa dificuldade de dar o braço a torcer, mas logo a gente vai ver como que vai lidar tudo isso, né? Os magistrados afirmam, porém, que as conversas com os empresários foram razoáveis e que nenhum deles entrou em contato pedindo qualquer pressão de Trump para favorecer o ex-presidente brasileiro fosse atendida, né? O governo Lula também foi alvo de queixas levadas à parte dos magistrados da corte. A reclamação foi de que representantes do governo federal teriam demorado para contatar os Estados Unidos e negligenciado a abertura de um diálogo com a gestão Trump. E aí entra um outro aspecto que a gente precisa colocar também, que o Lula, ele ficou cantando de galo, batendo no peito, falando que queria realmente brigar com os Estados Unidos, falando de soberania e tudo. Pra quê? Pra tentar capitalizar isso na popularidade. Ele viu que ele subiu, mas bem pouquinho, né? Ficou ali entre seus 2%, 3%, ficou rodando na margem de erro. Ele tava esperando o efeito Canadá, que realmente no Canadá, o Trump ele falou muita besteira, o pessoal ficou chateado com ele, teve essa questão de tarifa, ele falou que ia anexar o Canadá e um monte de coisa. Então, isso acabou ressuscitando a esquerda lá no Canadá. E como já estava próximo das eleições, não houve tempo de tentar arrefecer essa história, deixar a poeira baixar. Não teve isso. Então, realmente, a esquerda conseguiu vencer lá. O Lula estava esperando que isso acontecesse aqui também. Ele batia no peito, ia brigar com o Trump, pronto, ia fazer acontecer, ia ganhar popularidade, só que o resultado positivo não veio. E agora, com a tarifação, a gente imagina que vai ficar muito ruim. No primeiro momento, pode ser que os preços cheguem a baixar aqui dentro. Por quê? Porque existe uma demanda lá fora, os preços ficam mais caros, a gente não consegue exportar, e o que acontece? Esse produto que seria exportado, ele tem que ser vendido aqui internamente. Então, uma oferta maior acaba baixando os preços. Só que logo isso vai voltar a se adequar e a balança vai ficar pendendo de forma negativa. Então, essas empresas que vendiam muito para fora vão deixar de vender, vão ter que enxugar o seu efetivo, vai ter que demitir gente, vai ter que desmobilizar equipamentos. E isso a gente vê que vai ser ruim para a economia de uma forma assim, geral, que já não está muito bem, já está meio capengando. A gente vê que existem vários sinais de uma crise se aproximando, ainda não está numa situação pior. Se a gente fosse comparar a crise que está por vir com a situação de 2016, mais ou menos, 2015, 2016, a gente está naquele ano antes da crise, né? Em 2014 ali que a gente viu que as coisas estavam acontecendo, mas ainda não estava na situação pior. Ainda existia uma possibilidade de retorno. Mas agora a gente vê que o negócio está acelerando realmente para o buraco. Bom, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.